é muito importante que vocês, que faz parte desse exército, que são generais, conheçam o hebraico e um pouquinho do grego. Ah, pastor, eu não tenho mais paciência de estudar. Vai ter que estudar. Vai ter que aprender. Eu estive conversando com algumas pessoas, a Dani já está estudando hebraico. Então, vocês têm que aprender hebraico. Porque o soldo, o oculto da palavra do Eterno está no hebraico. Está no hebraico, gente. Não tem jeito. Por mais que algumas pessoas me questionaram isso. Ah, o português então é língua. Gente, Deus escolheu uma língua, Deus escolheu um povo. Nós temos que reconhecer isso. Não tem jeito. Deus escolheu o hebraico para ser a palavra que ele falou conosco através da Torá. Então, o hebraico é a língua que Deus fala. E através do hebraico, Deus se revela através de muitas coisas, assim, nessa terra. Mas o hebraico, ele vai lá no fundo, no oculto. Então, infelizmente, tem muitos tradutores da Bíblia que interpretam a Bíblia para a sua forma, da sua maneira. Isso já há séculos. E no hebraico nós temos como sair fora disso. Tem duas coisas que nós temos que colocar na balança. A tradição de Yeshua, que é a tradição judaica, com o hebraico. Nós precisamos aprender o hebraico. Nós precisamos entender o hebraico. Para entender a palavra de Deus, nós temos que entender o hebraico. Ok, queridos? Eu convidei o Saulo para poder participar com a gente nessa reunião. O Saulo é professor de hebraico, ele estuda na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu vou formar um grupo online. O Saulo mora no Rio de Janeiro, em Niterói. Eu vou formar um grupo, né? O Saulo vai dar um descontão para a gente, para a gente formar um grupo do Ministério Bridge para ter aula com o Saulo. Nós vamos ter aula de hebraico. Você vai ter condição de conversar hebraico. Então, glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que o Saulo falasse um pouco. O Saulo, o nosso tempo está meio curto. Para você ter ideia, o Zoom até me travou aqui, porque passou, não sei se foi a quantidade de participantes ou minutos. Eu tive que ativar ele de outra forma. Eu queria que você desse uma palavrinha para a gente, sabe, que eu acho que uns 5, no máximo 10 minutos, sobre o curso que você propõe fazer para o Ministério e o custo desse curso para a gente. Só para a gente entender, porque eu, pastora Cláudia, nós estaremos fazendo também. Sim, aproveitar é uma ótima oportunidade para a gente que está à toa fazer alguma coisa. Né? E nada melhor do que estudar hebraico. A Dani e o Otávio já estão fazendo. Não sei com quem não, mas estão fazendo. Não sei se é com o Saulo, mas eu gostaria, gente, o que fosse feito. Vocês vocês vão entender. Saulo, por favor, fala um pouco do que você tem uns 5 a 10 minutos no máximo para falar para a gente. E qual que é a sua proposta para o ministério desse curso? Shalom, shalom. Tudo bem? Shalom, Saulo. E Matheus, tá bem? Tá bem, ele tá lá customizando máscara. Ele tá com tinta guache lá pintando as máscaras para mim, para fazer uma arte diferente lá na máscara. Ah, isso é bom, isso é bom. Manda beijo. Então, gente, eu fui pego um pouco de surpresa, né? Meu pai adora fazer isso comigo, né? Assim, eu estudo hebraico há 10 anos, né? São 10 anos corridos de estudo. Eu comecei a fazer o hebraico lá no Ensinando de Sião, fiz aquele curso mais básico que eles têm lá. Depois eu fiz o e-teacher, 4 anos de hebraico bíblico. E eu estou atualmente no 7º período do hebraico moderno lá na UFRJ. Então, são 10 anos de estudo da língua. Eu fiz também o seminário Brit algumas vezes, fiz o seminário lá do Ensino de Sião. E, assim, a proposta do meu curso, não só com relação ao Brit, mas com relação a todo o meu trabalho de ensino na língua hebraica, tratar de uma forma mesclada o conhecimento gramatical, o conhecimento da língua, com o conhecimento histórico-cultural, né? Lá na UFRJ, eu sou professor lá do projeto CLAC, eu dou aula de hebraico lá há 1 ano e meio, e a gente tem uma questão que é até curiosa, porque na UFRJ a gente estuda o hebraico moderno e a gente é proibido
de falar de hebraico bíblico na aula que a gente dá. O que é totalmente estranho, porque, por exemplo, se você vai estudar grego, lá mesmo na UFRJ, o grego é trabalhado com base na mitologia grega, porque é muito difícil você desvincular o grego da cultura grega, entendeu? Mas o hebraico, lá a gente sofre esse preconceito, né? A gente sabe qual é a cultura, qual é o sistema que rege as nossas universidades hoje ainda, né? Qual é a ideologia. Mas eu não consigo ver o hebraico como muitas escolas ainda fazem, de dividir hebraico bíblico e hebraico moderno. Por exemplo, se você quiser ler um texto antigo da nossa língua, né? Vamos supor que você quer estudar aí Machado de Assis ou algum outro mais antigo, você quer ler o livro, alguma poesia antiga em português, você não precisa fazer um curso de português para ler uma poesia em português antigo, né? A pessoa que não sabe português, ela vai aprender a língua. E quando ela pega um texto mais antigo, ela vai ter ferramentas para pesquisar e para, né, aprofundar o conhecimento daquela época. Você não precisa fazer um curso de hebraico bíblico somente, né? Você pode fazer um curso que você mescla os dois. Então, a gente vai trabalhar o conhecimento gramatical, vai usar a língua, vai conversar e, ao mesmo tempo, aprofundar o nosso conhecimento da Torá, aprofundar o nosso conhecimento daquilo que o Eterno tem para a gente. Por quê, gente? Tem uma frase de Lutero que eu vou postar aqui para vocês lerem, que aí eu posso compartilhar aqui, né, pai? Pode. Quando as pessoas me perguntam assim, por que você estuda hebraico? Eu comecei a estudar hebraico por causa da Bíblia, né? Eu sempre fui cristão, mas sempre fui muito questionador. Eu tinha uma dificuldade muito grande para entender como que algumas coisas que a Bíblia fala e a gente não pratica, ou como é que pode um livro tão antigo, né? Será que está sendo bem interpretado? Será que está sendo bem lido? E aí um dia eu encontrei essa frase de Lutero. Essa data aqui embaixo está errada. Isso aqui não é, essa data não é da fala de Lutero, essa data aqui é do livro que trata sobre esse assunto, tá? Mas olha só essa frase, gente. O idioma hebraico é o melhor idioma de todos. Se eu fosse mais jovem, eu gostaria de aprender esse idioma, porque ninguém pode realmente entender as Escrituras sem ele. Pois, embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, ele é cheio de hebraísmos, de expressões hebraicas. Portanto, foi acertadamente dito que os hebreus bebem a partir da fonte, os gregos da corrente que flui a partir dela e os latinos de uma piscina, a jusante. Esse texto tem algumas coisas interessantes que dá para a gente ficar um tempão batendo papo. Primeiro, Lutero assume que não sabia hebraico. Segundo, Lutero diz que para entender a Bíblia de fato, você tem que saber hebraico. Então, o que ele está dizendo com isso de forma subentendida? Ele não entendeu tão bem assim, né? Mas é uma brincadeira, tá, gente? Mas olha o que o texto está dizendo. Ele fala assim, ninguém pode entender a Bíblia sem hebraico, profundamente. E ele não sabia hebraico. Mas assim, isso aí não é nem a ênfase desse texto, não. O que eu queria enfatizar é isso aqui. Quem sabe hebraico bebe da fonte. Quem sabe grego bebe de uma corrente que flui dessa fonte. Quem não sabe hebraico nem grego bebe de uma piscina, do acúmulo dessa água. O que Lutero está dizendo com isso? Ele não está dizendo que se você não tem grego e hebraico, você não tem acesso à palavra de Deus, você não tem acesso à salvação, à vida eterna, à obra de Yeshua por nossas vidas. O que ele está dizendo é o seguinte, essa é a minha interpretação, aí vocês podem julgar, tá? Como que eu leio esse texto? Quem tem uma piscina, quem tem um poço, quem tem um ajuntamento de água, não morre de sede, morre. Né? Se eu tenho uma lagoa, eu tenho um lago, eu tenho uma piscina, eu tenho uma poça, eu não vou morrer de sede, eu tenho acesso à água. Tudo bem? Ok. Mas, se eu tenho acesso a beber somente a água da piscina, eu nunca vou saber o sabor e o que é o prazer de beber uma água de um rio que está correndo ali com aquela água cristalina e pura, tudo bem? Certo. Agora, se eu bebo da piscina e eu bebo desse rio, mas eu não tenho acesso à fonte, eu também nunca vou ter a experiência de beber uma água totalmente 100% pura.
Por quê, gente? A água, quando ela sai da pedra, ela está pura, 100%. Quando ela está no córrego do rio, ela já tem influência. Ela tem influência de peixe, ela tem influência da margem, ela tem influência do fundo, ela tem influência da poluição. A água que está correndo no rio, ela já tem uma contaminação, ela já tem uma influência. A água da piscina, então, nem se fala. Então, os 3 tipos de água vão saciar a nossa sede. Mas a proposta do hebraico, gente, a proposta não só do hebraico, mas do hebraico, da cultura hebraica, né, do conhecimento, do pensamento e da filosofia judaica, tem a capacidade de nos levar a uma aproximação de uma água cada vez mais pura. Tá? Tudo bem até aí? Só um minutinho. Ok. Só um minutinho. Então, gente, a ideia é o seguinte, quando eu trabalho as aulas, a gente não vai debater nenhum tema teológico, né? A gente não vai debater trindade, não vai debater divindade de Yeshua, não vai debater nada disso. A ideia das aulas é estar sempre trabalhando gramática e aprofundando algum texto. Então, toda aula eu gosto de pegar um versículo, uma palavra, vamos pegar a palavra fé, vamos aprofundar o significado da palavra fé, vamos ver as várias formas que essa palavra é aplicada na Torá, né? Por exemplo, a palavra lei, tem 5 palavras no hebraico para a ideia de lei, mas aí quando os sábios anciãos fizeram a primeira tradução da Bíblia para o grego, se depararam com uma língua pobre. O grego, gente, é uma língua pobre gramaticalmente se comparado ao hebraico. Então, o hebraico tem 5 palavras com a ideia de lei, com conotações diferentes. Mas aí, quando você vai para o grego, só tinha nomos. E aí a gente já superficializou o conhecimento. A ideia das traduções, tem gente que me pergunta assim, Saulo, qual é a melhor tradução? Não existe melhor tradução. Sabe por quê? Porque existem palavras no hebraico que a gente precisa de um parágrafo para entender. A gente tem várias aplicações dessa palavra, existem várias possibilidades de aplicação dessa palavra. Quando você vai para a raiz da palavra, a coisa fica ainda mais profunda. Então, por melhor que seja a tradução, a gente sempre vai estar refém da interpretação daquele tradutor. Imagina comigo, você vai fazer a tradução de um texto. E aí, quando você vai fazer a tradução desse texto, você tem uma palavra que tem 10 possibilidades de tradução. Aí você reduz para 5 por causa do contexto. Aí, dependendo da aplicação gramatical, você chega em 3. Mesmo assim, você vai ter que escolher uma. Então, você que traduz um texto bíblico ou qualquer outro texto, influencia esse texto. Entendeu? Então, tem muita gente que pergunta também, mas tem muito erro na Bíblia. A questão maior não são nem erros. O que é mais preocupante é essa superficialização que a gente tem das escrituras quando a gente fica limitado à tradução. Ou seja, a tradução do português é a piscina. É aquela piscina ali que Lutero está falando. É uma água potável, é uma água boa, é uma água que sacia a sede, que cura, que transforma, que a igreja, né, nesses séculos todos que a gente tem de igreja, o Senhor operou grandes coisas através da igreja, a gente não pode ignorar, né? É o trabalho do Senhor, do Eterno, através do seu Espírito na igreja, com uma Bíblia em português. Mas a gente tem bebido uma água de uma poça. A proposta do curso é dar para vocês, né, ferramentas, conhecimento, para que vocês consigam invadir as trilhas do conhecimento para poder chegar na fonte e conseguir beber uma água mais pura. Amém. Amém? Amém, amém. Amém. Saulo, eu queria que você voltasse, então, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, contasse para a gente um projeto Brit, de aula, um pequeno projeto, onde possa atender todos do Ministério Brit. Eu sei que o pessoal, tem gente que não tem condições, tem pessoas que não têm condições de pagar um curso desse, mas o que o nosso Ministério Brit pudéssemos fazer para ajudar todos a estarem participando conosco dessa aula, nós faremos. Então, faz esse favor para a gente, monta um projeto, faz uma proposta, e eu sei que você tem um coração muito grande com relação a isso, inclusive já tive aluno que eu conheço que já teve até aula de graça, não é isso que nós não queremos aula de graça.
Já vi que você não é de ficar cobrando, de ensinar com a pessoa, porque você gosta de ensinar o hebraico, mas monta alguma coisa e eu vou te dar liberdade aí de você. A gente vai ter uma próxima reunião do Ministério. Eu acho que dá tempo de você bolar alguma coisa, né? De valor e até do cronograma da aula. Eu tenho certeza que desse grupo aqui a gente vai sair pessoas que... E aqueles que não puderem participar do curso, vai entrar em contato comigo com a pastora Cláudia. Pastor, eu não tenho condição por causa disso. Se for financeiro, a gente vai conversar com cada um de vocês. Se for tempo, a gente vai ver um dia que todos possam participar, mas é importante. Aquilo que o Salvo falou, eu quero a fonte, eu quero a origem. Porque o pouco que eu sei de hebraico, o que eu tenho descoberto, as asneiras, as burradas que o pastor tem falado nos púlpitos, é de envergonhar, é de ficar triste com o conhecimento que esse pastor tem passado. Pode fazer assim, Saulo, ou você tem alguma nova sugestão? Eu vou falar duas coisas com relação a isso. Primeira é com relação ao cronograma. O que eu decidi fazer, eu tenho feito ultimamente, né? Já nos últimos 2 anos. Vocês estão vendo aí a minha tela? Estão vendo aqui hebraico 1 aqui? Sim. Isso aqui é o catálogo do CLAC. O CLAC é o curso de línguas que é aberto para a comunidade lá no FRJ. Eu estou há 1 ano e meio dando aula nesse projeto. Eu dei aula para o hebraico 3 e 4 ano passado, e esse ano eu peguei o hebraico 1, né, o primeiro, porque eles não deixam, quando a gente começa no projeto, pegar o 1, porque eles consideram a alfabetização algo muito fundamental, então a gente tem que ter experiência, né? Então o que eu faço? O cronograma deles é muito legal, e é basicamente o mesmo cronograma da graduação. Então, o cronograma que eu tenho trabalhado é o mesmo cronograma da UFRJ. Então, se você for a gente for montar esse projeto, você pode ter o teu coração tranquilo que você vai estar estudando o mesmo conteúdo que é dado no curso na UFRJ. Tá? A gente vai trabalhar isso aqui distribuído, né, num período de 6 meses. E aí a gente tem aqui, ó, alfabetização. Quem já sabe vai ter que ter paciência com os amigos que não sabem, porque a gente precisa passar por essa fase de conhecer as letras. Os sábios judeus dizem que quando você aprende o alfabeto, você já sabe metade do hebraico. Olha que fantástico. Isso é muito legal, mas ao mesmo tempo é um ponto de alerta. O alfabeto é difícil, tá? O hebraico é difícil? Não. O hebraico tem uma gramática muito mais simples que a gramática do português. A estrutura verbal do hebraico é muito simples, é muito lógica, é muito quebra-cabeça, né? É muito estrutural. Você tem uma estrutura fixa e aquela estrutura não muda nunca. O que muda é a raiz. Então, se você gravou a estrutura, gravou o significado da raiz, você conjuga qualquer verbo. Então, assim, tem muita. Você pega, por exemplo, artigo definido. Você tem uma letra para artigo definido. No português, a gente tem a, o, as, os, não é? A, o, as, os. A gente tem 4 elementos para artigo. No hebraico, você tem 1. E por aí vai. Tem muita coisa no hebraico que é muito mais simples que o português. Agora, o grande problema da maioria das pessoas é que elas não conseguem ter um bom fundamento do alfabeto, entendeu? Então, o que eu digo para todo mundo que vai começar a estudar hebraico? Foca no hebraico, foca no alfabeto, pratica o alfabeto, mergulha no alfabeto, né? Eu fiz uma brincadeira na aula passada, lá na UFRJ, para a turma iniciante, e eu fiz no quadro, uma vez inteira, a cópia do alfabeto, falando em voz alta a letra, fingindo que estava errando, fingindo que a minha esposa o interrompeu, fingindo que o filho queria falar comigo. Toda hora eu parava e voltava e fiz o alfabeto inteiro. Eu levei 2 minutos. Então, se você não tiver 5 minutos por dia para praticar o hebraico, para estudar a língua, eu recomendo que você espere e não comece o curso agora. Porque o grande mal das pessoas que querem aprender hebraico é que elas vêm para a aula e elas só vão ter contato com o material na outra aula. Você não vai aprender. Posso te garantir que você pode ficar 2 anos, como eu já tive casos de aluno ficar 2 anos comigo e não aprender, porque ele só mexia no material na aula. Então, eu dava um conteúdo numa aula, na outra aula eu queria avançar no conteúdo, não podia, porque ele não tinha gravado o conteúdo anterior. Então, gente, fala bem alto assim, ó, hebraico é fácil. Hebraico é fácil. Hebraico é fácil.
Difícil é a gente se organizar para estudar. Isso é que é difícil. Mas a gente... Difícil é a gente se organizar para estudar, é verdade. Então, o conteúdo, gente, é isso aqui. Esse PDF aqui, ó, eu vou colocar aqui o link aqui eu vou colocar o link aqui que vocês podem depois olhar com calma, porque eu trabalho mesmo... Tá aqui no chat, aqui tá o link, vou botar aqui, quem quiser pegar lá no chat. Eu trabalho o mesmo conteúdo lá da UFRJ, tá bom? Agora, com relação a valores, eu estou procurando aqui, porque eu quero mostrar para vocês, eu tenho uma tabela definida, mas eu quero fazer uma proposta para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui a minha tabela. E o meu pai sabe, eu tenho uma coisa que eu estou aprendendo a superar na minha vida, é essa questão de saber cobrar, porque se depender de mim, eu trabalho de graça, né? Só que assim, a gente precisa de dinheiro para gasolina, para ir para a faculdade, para comprar novas gramáticas. Eu tenho uma quantidade de material absurda aqui, gente, que eu trouxe que eu pedi amigos para trazer de Israel para mim. Então, assim, eu trabalho com muito material legal, não é uma coisa tirada da minha cabeça. Vocês vão ter acesso a conteúdo de alfabetização que é usado nas escolas lá de Israel. Então, assim, eu estou tentando achar aqui a minha tabela. Espera aí. E aí, eu vou fazer uma proposta para vocês. Com base na minha tabela. Deixa eu mandar para o meu pai aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? É só ativar o... Pode perguntar. Essa aqui é a tabela que eu pratico hoje, tá, gente? Aula em grupo online, R$120 por mês, ok? Aula em grupo online, que seria o caso de vocês, R$120 mensal. Aula particular online, 170. Aula particular presencial, 200. E aula particular presencial na casa do aluno. É que aqui eu tenho a aula presencial aqui em casa, que eu tenho um espaço para aula aqui. E eu tenho aula presencial na casa do aluno. Então, assim, qual seria a minha proposta para vocês com base nisso, né? Eu vou fazer o seguinte, ninguém vai poder fazer aula de graça. Eu não dou mais aula de graça. Eu vou fazer, a minha proposta para vocês é o seguinte, eu quero que cada um de vocês avalie duas coisas na sua estrutura, na sua realidade. O quanto vale para você, não vamos falar de preço, vamos falar de valor, porque preço é negociável. Mas qual o valor do conhecimento original, para você entender o que realmente está escrito na Bíblia? Você tem que avaliar isso para você, eu não posso precificar isso. O valor do conhecimento puro, eu não tenho como precificar. Eu tenho como precificar a minha hora aula, tá? E eu vou deixar uma coisinha aberta para você. Você vai colocar duas coisas aí na sua balança. O quanto isso realmente vale para mim e quanto da minha estrutura, sem prejudicar a minha conta de luz, o meu aluguel, eu posso pagar. E eu não vou estipular valor. Cada um de vocês vai estipular o valor que vai me pagar. E aí esse valor vai ser o seu valor fixo. Se eu só posso pagar R$10, você vai ter uma obrigação comigo de me pagar R$10 por mês. Saulo, eu posso pagar 50. Saulo, você vai ter uma obrigação comigo de R$50 por mês. Saulo, eu posso pagar 120. Você vai pagar 120, que é o valor que eu cobro normal. Saulo, eu sou uma pessoa extremamente próspera e para mim não tem valor esse conhecimento. Eu quero pagar R$1.000 por mês. Deixa Deus te usar também. É isso aí. Tá aí o desafio. Tá aí. Então tá aí. Vocês não precisa me responder agora. Não é para me responder agora. Entendeu? Eu quero que no momento do pensem, não funciona. Eu acho que agora é momento de nós pararmos um pouco. Eu acho que Deus está dando esse momento para todo mundo se introspectar, né? Parar um pouco e pensar, meditar. Então vamos pensar. Cada um então vai analisar quanto que pode pagar. Uma vez por semana, né, Saulo? Seria o horário à noite, né? A gente faz a aula semanalmente, uma vez por semana, e o horário que eu posso hoje disponibilizar para vocês é um horário, né, eu posso tentar ver outro, mas a princípio o horário que eu tenho disponível é terça-feira de 19 às 20 horas.
Para mim, é difícil por causa da faculdade. Teria que ser, ou então depois das 10, né? 9, pô, mas meu horário. Mas aí nós vamos conversar Então, com a grupo. Mas depois das 10 tem adicional noturno, tô brincando. Porque eu tenho faculdade na terça, eu estou discutindo com a faculdade, apesar que a faculdade agora mudou, agora está tudo online, né? Não sei como é que vai ficar essa situação, mas de qualquer maneira eu vou conversar com esse grupo, tá, Saulo? Você me permite? Você é Ministério Crítico também, você faz parte do grupo, então esse grupo de Telegram vai ser criado, tá? Não fique chateado se você não puder conversar no grupo, porque é um grupo que vai ser bloqueado, só algumas pessoas vão estar conversando no grupo, né? E então esse grupo é só para estudo, o grupo do Telegram, ok? E vamos. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? É só balançar a mão assim para mim, ó, que eu vou ver e eu vou liberar o áudio para você. O Dias quer falar alguma coisa? Dias, pode falar, Dias. Estão me ouvindo agora? Estava bloqueado? Estava. Então, eu pergunto ao Saulo se entra também a questão da cultura hebraica, não só a gramática. Da cultura hebraica. Sim. Pra você ter ideia, ó, eu vou compartilhar essa aqui. O meu material, eu estou atualizando o meu material, tá, gente? Porque esse material eu desenvolvi uma apostila e os PDFs que eu uso nas aulas online. Mas eu estou até atualizando porque tem muita coisa nova que eu quero trabalhar. Vou mostrar para vocês aqui esse meu primeiro material aqui. Estão vendo aí o meu PDF? Sim. É a primeira aula. Aí a gente vai trabalhar conceito da língua, né, historicidade, tudo isso. E aí no final da aula eu sempre trabalho umas coisas assim. Esse aqui está bem enxuto, né? Mas a gente vai pegar sempre algum texto e vai analisar esse texto com os aspectos linguísticos, aspectos históricos, aspectos culturais. A gente vai estar sempre abordando coisas do Talmud. Eu tenho vários comentários judaicos aqui de provérbios, do livro de Reis, da Torá. Então, assim, vai acontecer, né, de a gente estar toda a aula trabalhando algum conhecimento da Torá. Tudo bem? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estudo hebraico há 10 anos, mas eu não sei tudo. Então pode acontecer também, como às vezes acontece, umas pessoas que têm umas ideias assim fantásticas de fazer perguntas e pode ser que eu não saiba. Se eu não souber, a gente vai pesquisar, a gente vai aprender junto, tá bom? A minha ideia com esse curso, gente, não é trazer para vocês uma coisa engessada, tá? Uma coisa fechada. É trazer uma proposta de ensino com conversa, com debate. Claro, eu tenho que sempre tomar um cuidado, porque a gente, com muitos alunos em sala, se todo mundo quiser trazer uma ideia, uma proposta, uma sugestão, a gente acaba não tendo aula. Então, normalmente, o que eu faço? Eu pego o início da aula e a gente vai corrigir exercício da semana passada, que eu passo exercício toda semana. A gente vai trabalhar o conteúdo novo da gramática, e aí os 20 minutos finais, a gente vai tratar... vamos trabalhar hoje a palavra amor. Qual é o significado da palavra amor? Palavra fé, palavra justiça. Vamos trabalhar alguns conceitos sobre as festas bíblicas, mas a gente sempre vai ter um momento da aula para isso, entendeu? Porque assim, o curso é um curso de hebraico, mas também com uma abordagem cultural, histórica e teológica, tá bom? Amém, querido. Amém. Ótimo. Obrigado, Saulo, por tudo aí.